Muito bem, vamos ver a função tangente. É meio esquisitinha a função tangente, mas vamos lá, vamos aprender. Bom, tá aqui o nosso círculo. A tangente é um eixo extra, tá? O seno é o eixo y dentro do círculo trigonométrico. O cosseno é o x, é o eixo x dentro do círculo trigonométrico. A tangente é um eixo, é uma reta aqui que tangencia, tá, o círculo trigonométrico. Daí, os valores da tangente são projetados aqui nesse eixo, tá? Vamos lá, aqui ó, o primeiro ângulo aqui, π sobre 6. Tá aqui, mas para eu verificar o valor da tangente, eu tenho que prolongar o segmento que é o ângulo. Então, prolongo até aqui. Opa! Então, esse valor aqui é o valor da tangente de π sobre 6, tá? Que pela nossa tabela, ela vale raiz de 3 sobre 3. Ok? Próximo ângulo. π sobre 4. Essa abertura aqui. Projetando lá na tangente, opa! Então, essa medida aqui é a medida lá da tabela, que vale 1. Repara que essa medida é a mesma medida do raio da minha circunferência do círculo trigonométrico. Vale 1, certo? Justamente. Bem leal, né? Ao que a gente está estudando. É bem coerente. Terceiro ângulo, ó, vai dar bem lá no alto, tá? Você vê que a função trigonométrica é a única que apresenta valores maiores do que 1. Ih, até pela minha linha aqui não ficou bom, não. Deixa eu melhorar aqui. Aqui. Quase que eu rabisco a parede. Pá! Bateu lá em cima, né? Qual é o valor da tangente de π sobre 3, que é 60 graus? É o valor raiz de 3. Tá? Então é esse valor aqui. Quanto é o valor aproximadamente da raiz de 3? 1,7. Repara que é um valor maior do que 1. Medida do raio, não é 1? Conferindo aí matematicamente e vai dando coerência ao nosso estudo. Tá? E aí, ele vai aumentando. Quando eu estou com o ângulo de π sobre 2, que é o 90 graus, repara que a tangente não existe. O valor da tangente não existe. Ele nunca vai encontrar essa reta aqui, tá? Não existe. Porém, quando eu passo para o outro lado, para o segundo quadrante, eu vou tocar o eixo da tangente através do prolongamento aqui na região negativa, tá? Que é análogo a esse aqui, ok? Só que ele está abaixo do eixo. Aqui seria o valor 0, né? Da minha imagem. Então aqui é menos raiz de 3. Análogo a esse, raiz de 3. E por aí vai, tá, senhores? Aí você vai fazendo as projeções, ok? E fazendo as suas conclusões. Não vou fazer todos os ângulos porque vai ficar cansativo. E a ideia é exatamente a mesma, tá? Vamos ver agora o gráfico aqui, que também fica uma coisa esquisita, né? A nossa tangente de 0 é... Então, ó, aqui é o valor x dos ângulos, tá? E aqui é o valor da tangente de x, né? A minha função. Valor da função tangente de x. Quando o ângulo é 0, a minha tangente também é 0. Então, meu gráfico começa aqui. Aí ele vai aumentando, só que quando eu vou para π sobre 2, não existe. Então,
o comportamento da tangente vai ser uma coisa assim, ó. Ela vai crescer bem grande, ou seja, bastante, né? Olha só. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, vai ficando valores muito grandes, só que quando chega aqui ela não existe. Então o comportamento será esse, ó. Ela vai aumentando, só que ela nunca vai encostar aqui no π sobre 2, porque ela não existe, tá? Deixa eu melhorar aqui essa curva. Ok. Beleza, aí depois ela passa a surgir aonde? Ela vem de novo lá do menos infinito, né? Imagina esse ângulo. Esse ângulo a gente usa a projeção dele aqui, certo? E se fosse um ângulo aqui? A projeção dele seria lá no menos infinito. Então ele vem lá do menos infinito e vai em direção ao zero. Assim como era o 0 graus. Então o π vai ter o mesmo valor da tangente de zero, né? Zero. Mas é bom entender o comportamento. Menos infinito, aí menos raiz de 3, menos 1, menos raiz de 3 sobre 3 e zero. Então ele vem lá do menos infinito e vem para o zero. Esse ângulo aqui, desculpa, eu não anotei, é π. Aqui 3π sobre 2, aqui 2π. E aí de novo, vai crescendo aqui, vai lá para o mais infinito, nunca vai tocar aqui essa linha tracejada, e aí de novo, ele vai fazendo esse ciclo, vem do menos infinito, passa pelo zero e vai para o mais infinito quando chega aqui no próximo quadrante, tá? Seria mais ou menos isso a função, e aí dependendo do seu domínio, o teu gráfico vai ter mais ciclos desse ou não, tá? Ou menos, ou ciclos menores, ok? Detalhe, né? Só para concluir, só para a gente... Já falei sobre isso, mas é bom a gente dar uma observada nos quadrantes onde cada função é positiva, né? Vamos lá, deixa eu fazer um resumo aqui. Então a gente já viu que os valores das funções são basicamente em módulo o mesmo. 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? E os da tangente, que são os diferentezinhos. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Isso em se tratando dos ângulos, né? 30, 45 e 60, ou seja, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Todos os outros ângulos vão funcionar análogos, simplesmente fazendo rebatimento. Reconhece o ângulo, a inclinação, reconhece qual é a inclinação que é igual a dele, você vai dar o valor do seno da mesma forma que é o outro, só trocando o sinal às vezes. Então é importante reconhecer aonde cada função apresenta valores positivos ou negativos. Que valores? Esses aqui, ó. Né? Não, desculpa. Os valores dos principais quadrantes. 1/2 dos principais valores de seno, cosseno e tangente. 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então vamos lá. O seno é o quê? É a projeção no eixo Y, certo? Então tudo que está acima é positivo e tudo que está abaixo do eixo X é negativo. Então o seno é positivo. Deixa eu botar colorido que fica legal pra caramba. O seno é positivo nos ângulos aqui e aqui. Então é só você entender se o valor é se é 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e depois verificar se será positivo ou negativo. Será negativo aqui e aqui. A gente vai fazer um exercício para poder fixar isso, tá? Para poder consolidar esse entendimento. Cosseno. Cosseno é o quê? É a projeção no eixo X, tá? Então, a direita é positivo,
do zero e a esquerda é negativa. Então, cosseno é positivo aqui e aqui, e negativo aqui e aqui. E a tangente, né? Ah, vamos ver aqui, ó. Positivo, aqui negativo, aqui, aqui, né? Vai dar projeção positivo e aqui vai dar projeção negativa, tá? Entendido? Tem que ficar olhando, né? Meio ruim. Mas olha só, tem um outro caminhozinho. Não é um macete, é só uma constatação da matemática. A tangente não pode ser calculada, definida por seno divididos por cosseno? Então, se eu dividir seno por cosseno, eu tenho o resultado do sinal da tangente. Mais divididos por mais dá mais, ok? Né? Primeiro quadrante é positivo. Aliás, todo mundo é positivo no primeiro quadrante. Segundo quadrante agora, mais divididos por menos dá menos, ok? Menos divididos por menos, mais. Menos divididos por mais, menos. Pronto. Já sei aqui aonde o valor da função é positivo, a imagem, né? Valor da função. Ou tangente, ou seno, ou cosseno. O valor dela. Não o valor do ângulo, mas o valor da função do ângulo. Onde é positivo, onde é negativo, tá? Agora vai o macete. Agora vai o macete. Macete aqui, ó. Faz os 4 quadrantes. E aí você vai falar a seguinte frase. Mas só tem chato. Tá? O pessoal acha que é chato trigonometria. Então, mas só tem chato. Tá, e daí com isso tudo? Ó, mais só tem chato. Mais STC. Então, ó, mais só tem chato. Ok? O que significa isso? Significa cada letrinha vai dizer aonde a função é positiva. Como eu falei, no primeiro quadrante, todo mundo é positivo. E no segundo quadrante, quem é positivo? Que letrinha é essa? É a letrinha S. Então a função seno é positiva no segundo quadrante. E os outros? É negativo. Tá? Macete. Próxima letrinha. T. T é de qual função? Tangente, né? Então a tangente é positivo em qual quadrante? No primeiro, porque todo mundo é, e na letra dela, T. T. E os outros quadrantes? O segundo e o quarto quadrante? Negativo, tá? E aqui, C. C do chato é do cosseno. O cosseno é positivo em qual quadrante? No primeiro, porque todo mundo é. E aqui na letrinha C. Positivo no C. O resto, negativo, tá? Esse sim é o macete, tá? Muito bem. Então, até aqui nós vimos o estudo das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente e vimos os seus gráficos e o funcionamento do domínio e imagem, tá? Então, vou encerrar aqui para a aula não ficar muito comprida e vamos seguir para o próximo assunto dentro de funções trigonométricas.